Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse Golden Pill aqui na Nova Gênesis. Eu tô aqui com o Omega One, E aí, tô com o Gimel Salve. e com o El. E aí? E eu sou o Double Lamed. E hoje a gente vai falar de uma HQ do Mark Waid e do Alex Ross, um cara que é uma pura apelação aí nas artes, chamada Kingdom Come, ou O Reino da Manhã, aqui no Brasil. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, comentário com sugestão, opinião. Compartilhe com seus amigos também. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que um vídeo sai. Bom, essa HQ é considerada aí, né, pelo Grant Morrison como uma das principais obras do Renascimento, né, que ele considera o renascimento dos quadrinhos. E a gente ainda vai falar de muitas HQs dessa lista, né, que ele considera e que muitos outros consideram como um renascimento. Superman All-Star, né, que é do Grant Morrison, entre outros. E o Reino da Manhã, como eu disse, é um dos principais. A ideia aí, né, o conceito dela, que foi até uma terra que foi parar depois numa universidade, é uma espécie de futuro distópico, né? Tô falando aqui o conceito básico da história. É um futuro distópico aí que os heróis mais antigos, né? Então, os que a gente conhece da Liga, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha, todos eles ficaram. Eles desmancharam a Liga, o Superman se aposentou, após ele, muitos outros, e ficou aí. O super-heroísmo ficou aí para a nova geração. Então você tem essa ideia de que a nova geração, ela não respeitando aquela tradição, né? Então virou um caos, né? Os superpoderosos fazendo as coisas como bem entendem, a justiça com as próprias mãos, não seguindo aqueles velhos mandamentos, né? De não matar e tal. E aí, assim, aí o mundo gera esse caos e a história acompanha, em vez de acompanhar um herói específico, ela acompanha o Norman McKay, que é um pastor, né, protestante. Começa assim com ele falando com um cara que tá no leito de morte ali, praticamente. Não, literalmente, ele morre logo no começo, que é um velho amigo dele, que era o primeiro Sandman da DC. E o cara tá tendo umas visões do Apocalipse e meio que prevê muitas coisas que, em forma de linguagem bíblica, né, que vem acontecendo no próprio roteiro da HQ. Então é bem interessante, a HQ tem essa ideia de ser um apocalipse ou um Ragnarok também, né, dos heróis. então, falar dessa HQ, cara, é muito foda. Inegável pra quem já leu, que é uma das maiores HQs já feitas, né? Uma das maiores HQs da sua época, e um grande clássico, inegável, dos quadrinhos, né? Lançado em 96, né? O Lamédia já falou a sinopse básica da HQ. Eu queria trazer um ponto interessante pra gente começar, do nome dela, né? O original Kingdom Come, né? Faz referência à oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. E toda a HQ, ela tem esse pilar religioso, né? Faz referência ao livro do Apocalipse, principalmente, né? Porque, né, o nome em português, Reino do Amanhã, né, Kingdom Come, a revelação do Apocalipse, né? O reino vindouro, que no caso aqui é o reino dos heróis, né? A HQ acho que ela gira em torno disso muito, sobre toda esse grande embate épico entre gerações, né? Mais do que isso, né? É um embate entre visões de mundo, que no final você chega a uma conclusão, né? É como se fosse uma dialética. Você tem uma conclusão, um embate final que gera esse novo reino. E de várias formas, essa HQ ela foi o início novo de um novo reino, né, para as HQs, como o Lamed falou aí, que é o Grant Morrison falou, né? E eu li que essa a ideia por trás dessa HQ, o Alan Moore que tinha tido essa ideia,
seriam os heróis no futuro, né? Um mundo distópico, né? Só que não levaram para frente. Daí o Alex Ross, ele quis fazer isso, ele que teve a ideia, né? Aí ele queria fazer uma história com vários super-heróis. E quem ele chamou foi o Mark Waid, que ele escolheu ele principalmente por ser um dos caras que mais conhece quadrinhos de toda a indústria, né? Os dois conhecem muito, mas o Mark Waid é um cara muito foda. E daí os dois juntos fizeram o roteiro, né? O roteiro ficou principalmente por conta do Mark Waid e o Alex Ross, os desenhos, é claro. E não podemos deixar de pontuar quão incríveis são os desenhos do Alex Ross aqui, né? São um ponto alto da HQ. O roteiro também é, né? Os desenhos fica par a par, né? Por isso que é um Então, cara, clássico. é que os desenhos são de pintura a óleo, né? Então, assim, fica destacado de qualquer outra HQ. Sim, cara. De todas as que eu li, eu acho que eu fiquei mais impressionado foi essa, em relação aos desenhos. Os desenhos do Alex Ross. Não sei vocês, mano, mas ele lembra um pouco de Zack Snyder, tá ligado? A, a imponência, assim, tipo, o Zack Snyder, todo mundo zoa que ele usa muito câmera lenta, né? E os desenhos, por serem muito realistas, eles não dão uma sensação muito grande de movimento. Então, parece imagens estáticas mesmo, mas ao mesmo tempo é algo muito épico, assim, todos os quadros, tá ligado? Então é um quadrinho muito diferente, porque ele tem essa narrativa quase bíblica, tá ligado? Até os extras do quadrinho são chamados de apócrifos. E ele é um quadrinho, só que ele tem esse visual paradão, mano. Como se cada cena fosse um momento imortalizado no tempo mesmo, assim. É, Ele não tipo um transmite câmera muito. lenta do Zack Snyder no papel, né? Bem É isso comparação aí, assim. tá ligado? E é interessante, né, a proposta dele, porque são os heróis velhos, né? E não só isso, eles é um mundo que se tornou pesado, igual ao nosso. Você percebe isso, fica claro em alguns momentos, né, no quadrinho. Mas, tipo, os eventos que antecedem o início da história é que teve um massacre, né, do Coringa, onde inclusive morreu a Lois Lane. E aí um herói chamado Magog, ele mata o Coringa. E o Superman leva ele pros tribunais, né? E aí é como se fosse julgado ali pelos humanos, né? O que que eles gostariam mais? Um herói que mata, ou uma justiça que é feita com sangue, né? Ou a justiça do Superman, né? Que ele é ele representa assim a solução sem morte, né? Na verdade, o Superman ele meio que é a afirmação da vida sempre. Então, e aí acaba que nesse julgamento os caras escolhem a justiça do Magog, né? Tipo assim, eles inocentam o Magog, no caso, pelo assassinato do Coringa. E aí o Superman meio que se aposenta, tá ligado? De falar, então, é isso que vocês escolheram, tá ligado? Eu vou ficar na minha aqui porque vocês, pelo jeito, ó, a minha justiça é ultrapassada, tá ligado? E isso conversa totalmente com os quadrinhos saindo da Era de Ouro, né? Saindo até da Era de Prata e indo pra Idade das Sombras ali, onde os heróis, eles perderam a linha que fazia, eu ia falar a linha que fazia eles ficar na linha, ia ficar estranho, né? Mas é aquela única coisa que fazia eles ficar sempre na linha, né? Que é a defesa da vida, é, a vida como a maior bússola, né? Da maior guia da moral deles. Então, na Idade das Sombras, os heróis já começam a matar
E aí entra várias questões. Já começa. Os quadrinhos basicamente ficam contaminados com o mal do nosso mundo, né? Que no nosso mundo você não tem essa força para conseguir deter o mal sem causar baixas, tá ligado? A polícia tá tomando bala, ela não. É claro, a polícia tenta fazer esse trabalho, né? Mas nem sempre é possível você deter o mal sem causar baixas. E é algo que o Super consegue fazer, tá ligado? Pro Superman isso não é um problema. Mas, enfim, nesse quadrinho, isso, isso chegou nesse mundo, tá ligado? E aí o Superman, ele meio que se exila da humanidade e deixa as coisas pro Magog resolver e pros outros heróis aí. Só que o que acontece? O Superman, ele era um símbolo muito poderoso para os humanos, mas para os heróis também, tá ligado? Eles se guiavam por ele e ele subestimou a capacidade de inspiração que ele tinha. E eu arrisco dizer, cara, que o herói em si, mas principalmente o Superman, o essencial dele é ser um símbolo e uma inspiração. A força dele é extremamente importante, mas é quase que secundário em comparação ao símbolo de esperança, né? E o exemplo dele mesmo. E aí acaba que quando ele se aposenta, todos os heróis tipo, reagem de certa forma e isso leva o mundo a mudar, tá ligado? Ainda mais. Então, tipo, o Lanterna Verde meio que fica sozinho no que é chamado de Cidade de Esmeralda, esperando ataques externos. Aí o Flash fala. O Flash é o mais medonho, assim. É meio medonho que ele vira, porque fala É o que. mais da hora, mano. Eu achei mais foda também. Ele não fala uma única frase, né? No quadrinho inteiro. Ele é só É, um um raio. borrão vermelho Como se ele durante. tivesse. É como se tivesse em todos os lugares, tá ligado? Aí É, ele não fala, é uma onipresença. e fala que ele meio que abandonou a humanidade dele e se tornou mais uma força da natureza que fica correndo, patrulhando. E aí fica meio medonho, cara. Ele não aparece como um humano direito, ele é sempre esse borrão vermelho mesmo. Aí o que acontece? Cada herói reage de um jeito, mas no geral, os novos super-humanos eles tomam conta e eles, tipo assim, já não tem moralidade, né? O quadrinho até fala que normalmente eles só estão brigando pra ver quem que é o mais forte, assim. Então, isso é muito os quadrinhos da Era das Sombras, assim, os quadrinhos que eles só botavam heróis pra brigar um com o outro, pro público ver quem que era mais forte, assim, ficava tendo esse tipo de discussão, né? Mas enfim, aí e o Superman é exilado lá, é auto-exilado, digamos assim. Mas aí o ponto de ruptura acontece quando esse Magog aí e a equipe dele, eles encurralam um bicho lá chamado Parasita. E eles vão matar o bicho, mano. E o bicho já se rendeu, tá ligado? E aí quando o bicho percebe que ele tá pra ser morto, ele meio que entra em berserk, assim. E ele acaba conseguindo cortar no meio o Capitão Átomo lá, o Átomo. E aí, como um átomo, né, quando é cortado ao meio, explode e faz uma mega explosão nuclear que mata, tipo, 1 milhão de pessoas e fode a economia lá dos Estados Unidos, enfim. Aí a Mulher Maravilha vai atrás do Superman pra eles dar um jeito, mano, que a instabilidade já chegou a um nível insuportável, tá ligado? E aí é assim que começa, né, os eventos. E aí tem toda essa coisa aí do pastor McKay, que é contatado por um espectro para ser testemunha desses eventos, bem como acontece no Apocalipse de João, né? Um anjo vem pegar o cara para ele ser testemunha de certos eventos. Então, tipo assim, meio que esse McKay é o protagonista, né? Mas acaba o Superman sendo o protagonista também, como a Mad falou em off aí, sempre que o Superman aparece, ele vira o protagonista. Mas enfim. Cara, então,
pelo que eu entendi dessa HQ, a interpretação que eu fiz, que essa HQ ela é completamente, ela não só dá a entender que ela é religiosa, mas a mensagem dela é de que a essência dos heróis ela é espiritual, é uma pegada bem religiosa mesmo, assim, né? Então você tem muitas passagens bíblicas aí com cenas que condizem ali com o cenário heróico deles e da situação em geral, né? E isso aí, cara, eu acho que é uma coisa muito foda. Tipo, pra quem tava em dúvida ou pra quem não tinha entendido ainda que a essência do herói, a ideia original dele é realmente completamente interligada com toda a tradição espiritual que sempre seguiu a humanidade, né? Essa dicotomia entre o bem e o mal, essa pegada bem cristã mesmo de autossacrifício. Enfim, cara, para mim essa HQ é um revelar, assim, do que já estava sendo dito de uma forma não tão clara, assim. Eu acho que ela fala diretamente, assim, com o leitor, né? E ela meio que coloca, joga na cara, assim, ó, os heróis é isso. Eles são o filho do homem, eles são o Messias, os novos deuses redimidos, eles são tudo isso. E pegando, né, o que você falou do Flash, né, cara, eu achei muito foda isso, que ele realmente deixou de ser humano, né, mas só pra fazer um breve comentário, né, eu acho interessante isso, porque é como se cada um tivesse um papel fundamental na liga e cada um representasse uma parte do corpo, vamos dizer assim. Então você tem o Flash aí que abandonou a humanidade dele, mas que ele é esse jeito dele, né, o que ele se tornou é essencial para que a liga exista. E em contrapartida você já tem esse altruísmo, essa essência da esperança aí encarnada no como o Superman, né, cara? Você tem o Batman, que ele é mais dionisíaco, né? Mais detetive, mais racional. E é muito louco que no meio da guerra, quando parece que tá tudo perdido, é onde o Batman surge, né? Depois de ele mudar de ideia, depois de ele parar de ir contra a ideia da Liga da Justiça, né? Que retornou. Depois que ele volta, começa a andar as coisas, né? Ou pelo menos eles conseguem contra-atacar. E essa HQ é muito, muito foda, cara, porque ela te passa mensagens bem claras, assim, direta. Você não precisa mergulhar na, ou sei lá, no simbolismo, ou sei lá, se aprofundar muito para entender o que ou a ideia da HQ quer passar, né? Então você tem todo esse propósito do herói, de que a partir do momento que ele decide ser um herói, ele tem que lutar pela vida, não importa as circunstâncias, né? Igual no caso do Superman, né? Ele levar o herói, o vilão que matou a Lois Lane, levar esse vilão à justiça, meio que é uma das decisões mais difíceis, assim, que um herói pode ter, né, cara? Inclusive, eu acredito que tenha acontecido, assim, muita controvérsia da opinião pública enquanto a isso, porque é uma atitude, assim, bem distante, né, do que um simples humano tomaria, né, cara, com todas as fraquezas, egoísmo que a gente tem. E o que você tem é o Superman fazendo o oposto, né? Tomando uma atitude
digna, assim, dos céus mesmo, né, cara? Só ele poderia tomar uma decisão dessa, e você vê o peso que essa decisão teve na vida dele, como foi difícil, né, para ele tomar essas decisões, e como é difícil, né, você tomar mais decisões heróicas, né, mais virtuosas. E fazendo um paralelo com o nosso mundo, essa HQ ela lembra muito, né, como acho que o Gimel disse isso. Então dá pra gente ter um pouco de noção, né, cara, como que é uma tarefa muito difícil, né, como que é um caminho muito estreito você decidir ser uma pessoa virtuosa, né, em um mundo onde que a maioria tá olhando só pra si mesmo, né, cara. Enfim. E é muito foda, né, essa questão da escolha do povo, né, porque as pessoas deixam claro, foi até uma coisa que foi falada, né, acho que o Game falou também, essa coisa da Era das Trevas, né, as pessoas foram gradativamente preferindo, já sempre tiveram esse problema, mas foram cada vez mais preferindo o mais próximo delas, né, isso é uma coisa que o Grant representa com a ideia do mão, né, da mão vazia. As pessoas desejando que os heróis sejam como elas, dentro dessa HQ, o que acontece, né? Como os heróis literalmente estão ali encarnados, então, ao escolherem os mais próximos delas, ou seja, a ideia da vingança, a ideia do que a maioria das pessoas vai optar, né? Eles criam um monstro que lá na frente causa aquele holocausto, né? Porque o Magog, ele era violento, ele punia dessa forma. O povo escolheu e aclamou ele dessa forma. Ele só tinha como dar merda lá na frente, né? Porque esse ideal dele de sempre punir e tal é crescente, né? A bondade do Superman é crescente e a do Magog, a maldade do Magog é crescente. Eles escolheram alguém, né? Que nem a escolha do Jesus e Barrabás, né? Eles escolheram algo que segue crescendo, né? E até que perde o controle. Como o El falou, acho que essa HQ, né, um dos temas principais que ela mostra são super-heróis como esses deuses, né? Porque eu creio que a visão principal por trás, né, do roteiro do Alex Ross e do Mark Waid, né, por eles serem os caras mais tradicionalistas, né, na questão dos gibis, e essa HQ foi lançada nos anos 90, né, na época que as HQs estavam nessa época de baixa. Eu acho que eles quiseram ir contra a tendência da época, né? Eles representaram os heróis dessa fase justamente como essa nova geração dos heróis, né? Até o traço é o mesmo, né? Diferente do traço dos heróis clássicos da Liga da Justiça, né? Que se tornaram entidades. O próprio Batman se tornou uma entidade, né? Ele é ele é constante em Gotham, né? Está em todo canto. E eu acho que eles quiseram fazer isso, né? A visão dos heróis clássicos, a velha guarda, versus os heróis modernos, né? Representando a nova geração, representando essa tendência dos quadrinhos dos anos 90. E essa HQ serviu para ir contra nisso, né? Para ir contra isso e inaugurar uma nova ofensiva, né? Uma nova fase dentro disso tudo aí. Eu queria comentar que foi uma parada que o Falo levantou, né, do Batman, quando o Batman volta pro lado deles e tal. É interessante, porque o Batman ele tem uma discordância ali com com o Superman, que é, tipo assim, uma das maiores das HQs, tá ligado? Eles geralmente, por questão de estarem lá na liga, né, é muito comum que eles estejam juntos, com alguma discordância, mas estejam no mesmo projeto. Nessa HQ eles realmente se separam, né? O Superman chega lá e fala, e aí, tô com um novo projeto agora, né? Vamos reformar a liga, não sei o quê. E o Batman fica com aquela coisa, né? Com aquela pompa. Agora eu tenho meus próprios métodos, não é sair dando soco, eu tenho a minha maneira, não sei o quê.
e toca o Superman embora, né? E aí o Norman McKay, né? Eles já foram amigos, né? Não parece, né? Ele é, então. Aí o Espectro, né? Que é o anjo que acompanha o nosso João do Apocalipse aí, né? Ele fala assim, né? Nem sempre grandes mentes entram em acordo, né? Pensam da mesma forma. E aí, quando o Superman vai nessa cruzada ali, né? Recrutando heróis e vigilantes, a galera super poderosa. Ele sai dando soco mesmo aí, brigando junto da Liga e junto dos outros que ele recrutou, pra convencer os caras a seguir aquela norma. Simplesmente ele tá impondo o quê? Impondo a lei da ordem, a lei dos heróis, né? De não fazer o que quiser, de cuidar com os efeitos colaterais, cuidar com os civis, né? Primeiro lugar, salvar os inocentes, preservar a vida, etc. O ideal do Era Clássico. Enquanto isso, o Batman faz um caminho diferenciado, né? Eu acho interessante levantar isso, porque a HQ quase ela inteira, né? Vocês podem me corrigir se é uma coisa que vai até o final, quase o final, né? O Batman praticamente fica quase a HQ inteira, pelo que me lembro, parecendo que ele tá do lado dos vilões, né? Ele se junta ao grupo do Lex Luthor. Você fica, caraca, né? Tipo, o que ele tá fazendo? Aí depois você descobre que ele tinha um plano, né? Ele tava sabotando por dentro a coisa. Então, mas aí tem uma. Então, mas aí tem um significado, um simbolismo aí muito interessante, que a gente pode ver, enxergar da seguinte forma: a gente pode ver que o Batman, enquanto que ele tá assim vivendo em um mundo onde não tem a presença do Superman, ele se transforma em uma pessoa super racional, que é da natureza dele. E a ausência do Superman faz com que ele se transforme em uma pessoa sem um propósito espiritual, de certa forma. E a gente consegue ver que a razão, sem um suporte aí de realidade que seja um suporte transcendente, virtuoso, você vê que a razão ela vai por esse caminho mesmo, esse caminho obscuro, aonde você tenta se preservar ao máximo, autossacrifício é coisa de idiota, porque tipo, você pode morrer fazendo isso, talvez uma guerra que acabe com tudo mesmo seja a solução para surgir algo novo. Para pensar, né? Vamos enxergar nosso mundo como ele está hoje. A razão, né? O mundo materialista é literalmente esse tipo de pensamento que as pessoas têm hoje em dia. E não por acaso, o Superman, quando ele está tentando restaurar a Liga, ele já está ali no meio de vários dilemas e confrontos, ele se vê uma pessoa muito indecisa, sem uma razão, assim, sem um, um norte. Ele não consegue tomar decisões, ele parece ser uma pessoa muito confusa. E é justamente quando o Batman aparece que, tipo, a HQ não mostra isso explicitamente, mas é interessante notar que depois que o Batman aparece, que ele tá ali no meio do confronto, lutando com o Shazam, ele consegue tomar decisões assim que em algumas folhas atrás ali ele não estava conseguindo, né? Então ele consegue pegar ali o Shazam ali no momento mais crucial ali, mais decisivo, ele consegue pegar o Shazam e falar, pô, cara, é agora. Você é humano e super-herói, então você é a melhor pessoa para decidir agora o futuro dos heróis. Depois disso também ele parece ser uma pessoa bem assim, que sabe o que quer, né? Depois de todo o confronto, depois de todo o Ragnarok ali, a Mulher Maravilha pergunta, pô, e agora? E ele já fala, pô, agora a gente vai recomeçar, pegar o que a gente tem e começar a reconstruir, o trabalho não vai ser fácil, mas, enfim,
É como se o Batman e o Superman precisassem um do outro. O Batman, enquanto um homem sem fé, ele é um cara completamente caído, assim, e é até mesmo um vilão, mesmo que ele tenha muitos planos aí, como é da natureza dele, ele não tem a esperança que o Superman tem, né? E isso aí afeta o Superman também, né? Então é uma dialética ali muito interessante que a gente pode trazer para a nossa realidade também, né? Refletir sobre essa questão aí da razão e da fé, sem querer excluir um ou outro, né? Talvez a saída seja aí a gente incluir, aceitar todas as, perce- per- as, perpe- as per- caralho. Talvez seja interessante a gente aceitar todas perspectivas, todas as visões, para que a gente consiga filtrar o que é ilusório e o que realmente faz sentido aí. O Superman ele fala isso, né? Que a única coisa que eles tinham em comum, né, naquela altura do campeonato ainda, era o fato de os dois sempre terem defendido não matar os seres humanos, né? E o Superman ele consegue convencer o Batman aí depois lá ajudar na batalha, né? Um momento decisivo, né? E depois tem a luta entre o Batman e a Mulher Maravilha, que tá, né, uma personagem bem agressiva, como uma amazona deve ser, né? A Mulher Maravilha no seu auge ali, é bem agressiva mesmo. E, né, ela também tem vários embates com o Superman, né? Eles têm um romance, né? Mas eles ficam meio contra, que ela quer que o Superman seja um líder forte que puna os, os prisioneiros, né? Os rebeldes, os heróis rebeldes. E ele até pune, né? Mas ele não gosta muito da ideia de ter que usar a força para isso, né? Ele tem sempre esse senso do que é certo e errado. E o pastor, né, o Norman McKay, ele fala nessa aqui, acho que uma parte que eu gosto muito, ele fala que o principal poder do Superman é a capacidade instintiva de reconhecer o que é certo. Isso é verdade, né? A principal característica do Superman é essa, a sempre ter o instinto do que é certo, o que é errado e fazer o certo. E o que ele faz, né, conseguindo mudar o, a cabeça do Shazam no último minuto, né? E Acho que isso é importante ele fa... levantar, que o Shazam foi feito a cabeça de uma. Primeiro, ele foi feito uma lavagem cerebral pelo Luthor, né? Então, assim, o convencimento não era um convencimento de ideias apenas, né? Tem toda uma coisa, assim, de superar a lavagem cerebral dele, é uma coisa mais pesada. Cara, acho que dá para resumir da seguinte forma: o Superman, ele é simplesmente a cola de tudo, né? De todo o universo, de toda a realidade. Sem o Superman, o Shazam fica louco, o Batman cai na, na extrema razão aí, lógica, abstrata, o Flash vira só uma força da natureza, a Mulher Maravilha quer destruir todos os inimigos, né? Enfim, o Superman, ele é a cola que faz as coisas entrarem em ordem, né, cara? Que dá um propósito para todo mundo, que faz todos eles não serem simplesmente deuses antigos, mas deuses redimidos, mais completos, né? Ele é basicamente o atributo messiânico dos heróis, né? Se você, inclusive, se você ainda não viu, o Lamelogue dessa semana é sobre o Messias da Marvel aí. E, cara, eu acho que um dos grandes pontos desse quadrinho é basicamente essa ideia de heróis da Era de Ouro já no pós-Idade das Trevas, onde não tem como você voltar para a Idade de Ouro, tá ligado? E eles precisam descobrir algo novo.
E eu acho que esse é o grande ponto, tá ligado? Talvez essa comparação com o Apocalipse seja justamente a Idade das Trevas. E aí o Kingdom Come, o reino, é o que vem depois, né, do Apocalipse. Tanto assim que na própria arte fala, né, porque esse desenho extremamente realista do Alex Ross mostra, assim, como que onde os heróis foram parar, tá ligado? Eles estão num mundo muito realista, que já não é o terreno que eles conhecem, tá ligado? Inclusive tem uma cena que o Superman tá no espaço conversando justamente sobre isso, né? Justamente como os tempos mudaram com a Mulher Maravilha. E ele tá usando uma máscara, mano, pra respirar. Um equipamento ali pra ele conseguir respirar. E aí essa cena já diz tudo, né? O Superman nunca precisou disso, tá ligado? Ele estar precisando disso já mostra como que o mundo deles foi se tornando realista com o tempo. E aí, mano, uma coisa assim que precisa ser dita nessa linha de pensamento é que o Superman volta, né? E eles começam a tentar lidar com os super-humanos agindo de forma caótica, né? E qual que é a ideia deles? Vamos construir um gulag. Vamos prender todos os super-humanos que estão desorientados lá e vamos ensinar eles a justiça, tá ligado? Vamos ensinar eles o nosso jeito de fazer as coisas. E aí, tipo assim, eles vão pelo mundo prendendo os caras dentro dessa cadeia aí, que inclusive é desenvolvida pelo Scott Free, o Senhor Milagre, né? Então, o mestre do escape se tornou um construtor de prisões. Interessante também isso. E aí eles prendem todo mundo lá e, tipo assim, é meio chocante, né? Os heróis agindo por cima da lei dos humanos, prendendo todos os super-humanos. E aí você vê enquanto isso, o Lex Luthor se reunindo com o Batman e o Batman já reunindo vários outros novos heróis, né? Pra se opor, né? Ao Superman e à Liga da Justiça. E aí, cara, só essa trama já mostra, assim, a confusão que tava. Tipo, é muito da modernidade, essa confusão de quem que é o bem, quem que é o mal, tá ligado? Você pensa, durante o quadrinho que você tá lendo, você pensa, opa, peraí. A Mulher Maravilha, ela tá se excedendo, tá ligado? E o Superman tá indo na dela. Isso aí vai dar ruim. Será que eles não vão precisar ser combatidos aí pelo Batman junto com os vilões? Então o quadrinho começa, tipo, tentar mostrar, assim, que o bem e o mal estão se confundindo já. Só que aí. E é muito interessante isso também, né? O Superman coloca todo mundo numa cadeia e começa a tentar ensinar a justiça da Era de Ouro, tá ligado? Então nesse ponto, ele ainda tá querendo voltar, tá ligado? Ele ainda tá querendo fazer com que as coisas se tornem o terreno que ele conhece, que é a Era de Ouro, a moralidade da Era de Ouro. Só que o Kingdom Come, esse quadrinho, ele parece tentar querer conciliar a Idade das Trevas com a Era de Ouro, algo do tipo, ok, o mundo ficou muito complexo e ninguém vai comprar mais esse tipo de pensamento. Então a gente precisa ir atrás de algo novo. Então é o que o El estava falando. Ao mesmo tempo que o Superman ele tenta fazer as coisas desse jeito, ele tá confuso, porque ele percebe que o mundo tá diferente mesmo. E que não vai adiantar, tá ligado? Tentar ensinar as pessoas aquele Cara, jeito. cara, eu enxerguei toda essa história de uma forma muito assim, como uma revelação mesmo. Pelo seguinte, se a gente parar pra pensar, acho que você falando tudo isso já dá para ter uma noção do que eu vou falar aqui, mas essa história é literalmente a trajetória das HQs, ela mostra as eras
E eu vejo como revelação porque, tipo, ela mostra o que aconteceu, o que está acontecendo, e ela traz meio que algo profético, né? Que depois do Ragnarok, eles têm essa possibilidade de criar algo novo, coisa que o Superman não tinha chegado a essa conclusão ainda antes da batalha, né? Do batalha final, vamos colocar assim. Então, é como se fosse preciso o Apocalipse para que revelasse na mente dele que ele não pode mais voltar para o passado. Ele não pode pegar e fazer com que as coisas sejam do jeito que eram. O que ele pode fazer é pegar as duas coisas e criar algo novo. E eu acho muito foda isso, porque é igual vocês colocaram aí. É literalmente a Era de Ouro lutando com a Era das Trevas. Mas o curioso é que você tem isso no final. A ideia de que a gente precisa trazer uma ideia nova para o mundo. E não basta a gente só se pendurar nas coisas reais do passado e pegar o que é ruim no presente e, tipo, sei lá, tentar, sei lá, mano, separar as coisas e deixar como tá, mano. Eu acho que é necessário essa cisão, né, para que a gente não caia no relativismo. Mas eu acho que deu para entender, né? A gente pegar o que está acontecendo e transformar isso em algo novo. Eu acredito até que o final, vamos lá, né? Final polêmico pra caramba, divide opiniões, mas eu acho que tem que ser entendido mais profundamente, antes de sair julgando quem que é o melhor casal, tá? O Superman, ele tem um filho com a Mulher Maravilha, né? Ele engravida a Mulher Maravilha, né? Isso aí já é bem polêmico o suficiente. E acho muito bacana esse final, não porque eu acho legal a ideia do Superman casado, né? Mas porque justamente acompanha essa ideia. Eu sou contra essa ideia do Superman casar, no geral, aí, né? Mas é porque mostra bem essa ideia, né? Eles estão deixando um legado novo. A partir do mundo novo, algo vai ficar, né? Esse é o conceito principal, né? E eu acho muito legal, principalmente, a ideia que eles têm de falar assim, pro Batman criar, não era? Uma coisa assim, eles O falam, padrinho, o né? padrinho, ele vai treinar o novo super-herói ali. Inclusive, isso aí se concilia aí com a história que o Zack Snyder, né, escreveu O Snyder tinha uma ideia bem semelhante ao Reino da Manhã para o destino da Liga, né, que ele não pôde realizar. Hein? pro destino da humanidade, Da na real. humanidade, não, ele sabe o que está fazendo. Quem criticou é que não entendeu. É só olhar ali a árvore da vida, né, do Zack Snyder e pegar isso aí que tem no Reino da Manhã, todo esses elementos aí que a gente está abordando, que dá para entender a proposta do Zack Snyder com os filmes. Superman, ele fala que ele entende que não é sobre só o pecado dos humanos, né, ou dos super-heróis, né? Ele tem que fazer essa escolha. Ele está lá sendo assistido pelo Spectro e pelo Norman McKay, e ele entende que através do Shazam, né, do Billy Batson, que os seres humanos, os super-heróis, eles têm que conviver juntos, né? Como era antes. E ele compreende isso e pelo sacrifício do Billy, ele consegue impedir que todo mundo morra, né, através da bomba nuclear lá. Vários heróis são mortos, né, mas bastante sobrevive. E né, o Superman tem aquele ataque de ódio, né, de fúria, ele vai lá para a ONU, a sede das Nações Unidas, e daí justamente o pastor consegue acalmar ele, né, que o espectro leva ele lá, ele vê a verdade. Então é isso que vocês falaram, e eu gosto desse final,
né, no restaurante, né? Porque a HQ toda é tensa, né? É uma batalha, é uma guerra. Mas daí você tem esse final que é um final feliz, né? Significa esperança, significa o reino, é o reino vindouro concretizado, igual no livro do Apocalipse. Você tá lá, você tem lá a Trindade e o filho do Superman, da Mulher Maravilha, que é um semideus, né? Que vai ser tutelado pelo Batman, né? Então você tem essas três visões que durante a HQ ficam uma contra a outra, mas no final eles se harmonizam, né? E é aí que o reino vindouro acontece. Então, mano, isso me lembrou muito o final da série Dark, né? Que depois que o Jonas e a Marta conseguem desatar o nó que prendia eles em destinos assim, como que eu posso colocar, mano? Destinos irrefutáveis, sei lá. E eles impedem que toda a bagunça aconteça, né? Só contextualizando bem rápido. E depois que eles impedem que toda a bagunça aconteça, eles deixam de existir, porém, aquele final deterministas, né? Aquela roda do tempo que eles estavam presos, some e termina com, entre aspas, um final feliz, mas é muito mais que um final feliz, né? É um final onde uma possibilidade nova pode acontecer. Ou seja, a fraternidade branca, que tem como propósito preservar a realidade, e a fraternidade negra, que tem como propósito destruir a realidade, essa dicotomia que cria essa prisão, ela é destruída. E o que você tem é uma fraternidade aí nova, uma fraternidade dourada aí que tem como objetivo traçar um caminho novo para a humanidade, uma ideia nova, enfim. Mas por aí, assim, eu acho que lembra muito a série. A referência é foda, hein, mano? É pra dar um contexto maior no que o Omega tava falando da bomba, né? Tipo assim, eles construíram essa prisão aí e eventualmente começou a ter uma rebelião dentro dessa prisão. E aí o grande apocalipse mesmo é isso, tá ligado? Porque tem a rebelião e a Mulher Maravilha e a Liga tá indo pra suprimir a rebelião, tá ligado? E nesse ponto ela já não se importa de usar força letal, tá ligado? Ela tá indo sim pra suprimir, nem que seja preciso matar todo mundo. E aí é nessa parte, inclusive, que o Superman vai pedir ajuda pro Batman de novo, tá ligado? Que ele tá meio sem saber o que fazer, assim. E aí é quando ele tem essa discussão que o Omega falou antes também, em que o Superman fala assim que se tirar tudo do Batman, tá ligado? O que sobra é a vontade de preservar as vidas, tá ligado? De impedir que vidas sejam perdidas. E aí o Batman fala pra ele, né, que o, o Shazam, que tava com a mente lavada, né, digamos assim, tava bugado da cabeça, tinha sido mandado lá pra esse gulag aí também, pra garantir, mano, que os heróis, porque o plano do Lex Luthor é que os super-humanos se matem uns aos outros, tá ligado? E pra deixar o mundo pros humanos mesmo. Então, ele quer mesmo ver o circo pegar fogo. E o Shazam é tipo o as supremo, né? Porque ele é um herói que consegue rivalizar com o Superman. E o Lex Luthor meio que criou o Billy Batson desde a infância ali na base da lavagem cerebral, né? E aí o Superman fica sabendo disso, já vai voando, né? Voando literalmente pro Gulag lá e começa a enfrentar o Shazam. Enquanto isso, um quebra-pau absoluto lá, herói contra
vilão não dá mais pra dizer, né? São super-humanos, assim. Mas é a galera da Liga da Justiça enfrentando super-humanos e vai dar merda. E como dá merda, tá ligado? Começa a ocorrer baixas lá. E enquanto isso, os humanos discutindo como eles se protegeriam, né, dos super-humanos. Basicamente é isso, né? Os humanos temem muito os super-humanos com razão, porque os super-humanos eles estão descontrolados, né? Sem um guia moral. E o mundo vai ser destruído por eles, tá ligado? Então os humanos resolvem que vão jogar 3 bombas nucleares onde tá rolando esse epicentro aí, que é em cima desse gulag que eles construíram. Então, tipo assim, esse é o grande evento que o pastor McKay foi chamado para testemunhar. Ele vai ter que fazer um julgamento, tá ligado? Quem que vai ser o culpado pela destruição do mundo? Os humanos com as bombas ou os heróis, tá ligado? Não heróis, né? Os super-humanos com a força inerente deles, né? De novo, essa comparação do super-herói com a bomba nuclear, né? Isso aí sempre aparece, mano. Tipo, e não sei se dá pra dizer que foi intencional, mas essa relação aparece sempre. E aí é isso, tá ligado? É como se fosse inevitável um dos dois ser destruídos, tá ligado? Ou a humanidade, ou os super-humanos. E aí, o grande sacrifício do Shazam é isso. Os caras jogam as bombas, o Batman e a Mulher Maravilha conseguem parar 2, só que uma tá caindo. E aí o Superman consegue se comunicar de fato com o Shazam, tá ligado? Quebrando assim as barreiras da manipulação mental. E ele fala, tá ligado? Uma bomba tá caindo e algo precisa ser feito. E isso vai decidir quem vai prevalecer sobre a Terra, tá ligado? Os super-humanos ou os humanos. E você é plenamente os dois, tá ligado? Porque você é humano e Deus ao mesmo tempo. E aí ele fala pro cara, né? Ele passa a bola pro Shazam escolher. E aí, só que ele fala isso e ele vai ao encontro da bomba pra parar ela, tá ligado? E aí nisso o Shazam puxa ele pra baixo, pega a bomba e começa a gritar Shazam, Shazam, Shazam. Que cada vez que ele grita, cai um raio, né? E aí ele explode a bomba dessa forma e ele morre em consequência disso. Só que, tipo, a bomba explode e muitos heróis morrem. Só que ele minimizou os danos. E aí é isso que a partir daí o Ômega já contou, né? O Superman fica puto da vida com a humanidade, né? E vai até a ONU destruir tudo. Só que aí ele percebe, né? E o McKay já dá uma acalmada nele. E aí depois começa a chegar sobreviventes da explosão também. Os heróis. E aí ele fala, né? O Shazam, que era plenamente humano, plenamente Deus, ele se sacrificou porque ele percebeu que existia um futuro onde dava para os heróis e para os humanos conviverem, tá ligado? Para os super-humanos e para os humanos conviverem. E que a resposta não seria através dos heróis, passando por cima das leis humanas, né? Do modo humano de resolver através da força. Então, tipo assim, essa fita do Gulag aí que eles construíram, eles perceberam que era ideinha, que não ia funcionar de forma alguma, porque eles estavam, tipo, passando por cima de toda a burocracia humana, de toda a forma que os humanos tinham de resolver mesmo, usando a força, né? E agora eles iriam, tipo, agir sem depender da força deles, né? Acho que esse é o grande ponto que equilibra os poderes dos heróis. Eles são super, mas eles não podem, como é que fala? Depender da força deles nas ações, tá ligado? Eles têm que agir com sabedoria ao invés de agir com força. Então, aí é justamente o grande dilema da nossa humanidade, né?
O que difere os heróis da gente é justamente isso, né? Porque o que a gente tem aí são ideologias aí que quer trazer a liberdade e a força, ou a igualdade e a força, e que o resultado disso é um monte de ditadura aí, um monte de homicídio, um monte de gente morrendo, sofrendo, sendo controlada, porque os caras querem trazer o certo à força, né, cara? Exatamente, perfeito. Inclusive, você falou no começo, né, do dilema do Superman, de a Lois Lane morreu e o Superman ia prender o Coringa, né? Aí o Magog matou o Coringa e ele leva o Magog pro tribunal e tal. Mas é isso, né? O Superman, não só a maioria das pessoas escolheria vingança, né? Quando de alguém, por exemplo, um assassino fazer uma chacina e matar uma pessoa importante para você. A maioria das pessoas escolheria vingança, né? Se tivesse a chance. E o Superman, se ele escolhesse a vingança em algum momento na vida dele, ele poderia fazer, mano, facilmente. Seria a coisa mais fácil do mundo para ele. Não tem nada na Terra que poderia parar ele. Então, isso é um peso muito maior, né? Na consciência dele. É o peso de todos. E, já que a proposta da HQ é trazer um contexto religioso, vamos parar pra pensar, né? Vamos fazer uns paralelos aí, cara. O Espectro, mano, o espírito vingativo, que é um herói muito foda. Na real, nem sei se dá pra colocar como herói, ele é uma entidade, né, cara? Eu enxergo como meio que a face vingativa de Deus, a face que traz uma justiça pesada, né, de acordo com as nossas ações. E Deus, um, como uma chama criativa, ele constrói sem parar, né, cara? E a única coisa que aplaca a ira de Deus é o filho dele, né? Que escolhe seguir o oposto da humanidade. Na real, eu acho que eu não expliquei direito, mas tipo assim, Deus como um, um fogo criativo que ele constrói, constrói, constrói sem parar. E chega uma hora que, de tanto construir, ele começa a fazer o oposto, né? Porque a criação dele passa a não corresponder com todo esse excesso de criação aí interminável. Então, ele passa a destruir para construir de novo. E o que impede essa expansão, essa força infinita de Deus que não para, o que faz Deus ter mais consciência, mais amor pela humanidade é o filho dele que se coloca como um filho e trata Deus como um pai, né? Cria essa relação de amor que faz com que Deus não seja mais algo simplesmente criativo, uma força que simplesmente cria as coisas, mas faz de Deus o pai, né, da humanidade e tudo mais. Enfim, cara, a gente consegue fazer um paralelo aí com o Superman. Ele ter se retirado da missão de herói dele fez com que acontecesse isso com o mundo na HQ O Reino do Amanhã. Então, isso faz com que o espectro apareça para que a ira de Deus caia sobre a humanidade, né? Porque se não tem ninguém que pensa como um herói, a humanidade está completamente assim separada de Deus, né? Então, não tem por que ela existir. Então, na mente de um Deus criativo, não faz sentido ele manter uma coisa que tá rejeitando ele, né, cara? E o que segura essa ira de Deus é justamente aí os santos, né, os heróis que vivem por misericórdia, vivem por autossacrifício, vivem
não para si mesmo, mas vivem pelo próximo, né, cara? Então, tudo isso, cara, a gente pode fazer um paralelo aí com os santos aí, com o sal da terra, né, cara? Você tem muita passagem bíblica aí que mostra que a única razão de Deus não destruir o mundo que já está caído em pecado é porque existe os santos que são o sal da terra, né? Inclusive, é um outro que dá para comparar com isso é o Shazam, que vai literalmente se sacrifica para poupar os heróis e a humanidade da ira, né? Superman ele chega numa conclusão depois da guerra, mas enfim, é meio que um paradoxo, meio que ele não precisava deixar tudo isso acontecer. Se ele não se distanciasse do propósito dele, talvez isso nunca teria acontecido. Porém, isso ter acontecido fez ele despertar por uma visão nova, né, cara? Mas enfim. Cara, é muito interessante também que esse espectro aí, ele vem julgar a humanidade, mas por que que ele vai atrás do pastor McKay, né? Porque ele já não tem humanidade, tá ligado? E pra julgar a humanidade, ele precisa, assim, de um humano que seja justo pra ser meio que o guia dele, tá ligado? É como isso que você falou, tá ligado? É tipo um deus que tá meio irado, mas ele, tipo, autoconsciente, ele sabe disso. E que pra ter um julgamento justo, ele precisa de uma pessoa justa, tá ligado? Pra auxiliar ele nisso. E É muito louco também, né, que depois que o Shazam se sacrifica e depois que o pastor impede o Superman de matar todo mundo por raiva, por ficar muito irado, o Spectre consegue mostrar o lado humano dele, né? É como se a ira de Deus fosse aplacada, né? E Deus se mostrasse de uma forma mais humana com a humanidade e tal. Cara, eu não sei se eu expliquei direito, mano. Essa relação de Deus com o filho dele, mano. Acho que eu me enrolei um pouco, mano. Eu acho que eu comecei me embaralhando, depois eu consegui não, encaixar. mas esse é o ponto mesmo do quadrinho, tá ligado? É tipo assim, os fortes, os heróis, eles meio que deram uma abandonada no dever deles, justamente porque os fracos. Nossa, já tô falando em termos do que eu queria falar mais pra frente. Os super-humanos, eles foram meio que deixados de lado pela humanidade, a moralidade deles e tudo. E eles mesmos, ao invés de lutar para mostrar o caminho, eles falaram, não, os humanos não querem nós aqui, vamos ficar meio de lado, tá ligado? E é isso, tá ligado? Eles são o que dava substância ao mundo. E eles se afastarem fez as coisas caírem no caos e que eventualmente ia levar tudo à destruição. Então é isso mesmo que você falou, tá ligado? Pra complementar, se não ficou claro, agora que fique. Interessante, né? Porque você tem um conceito, por exemplo, principalmente na crise final, né? E e depois acrescentado e continuado no Multiversidade. Nossa, a gente cita tanto, né? Uma hora a gente tem que trazer uma puta série sobre isso. Você tem esse conceito dos monitores, que é mais ou menos nessa linha. Os monitores, eles inicialmente, eles eram uma existência pura. Eles não tinham um rosto. E aí no crise final, eles aparecem com rosto. E por consequência desse rosto, desse nome, dessa identidade, desses dramas que surgem na terra dos monitores ali, né? Como se fosse a quinta dimensão, sei lá. Eles se corrompem, né? Então eles entram em dramas, em conflitos e aí um dos monitores se torna muito severo, aí ele pune o Nix Wotan, o Nix Wotan é exilado ao mundo. E então aí eles começam a. Enfim, você tem essa parada de ter um eu ser o que corrompeu os monitores, né? Enfim, é uma referência legal. Depois a gente estende essa ideia em outro vídeo. Posso estar errado, mas eu
veio na minha cabeça que a série Injustice é muito inspirada no Reino da Manhã. É como se muitos elementos que tem aqui no Reino da Manhã, eles foram para o Injustice, mas sem o elemento do otimismo que o Reino da Manhã tem. Vocês me falem aí depois o que vocês acham disso. Por exemplo, a Mulher Maravilha, né, virando uma líder que vai se tornando cada vez mais agressiva, né? Fez que no Injustice o Superman vai na dela, né? E se torna um ditador sanguinário também. E enquanto o Batman se opõe a isso, né? Mas Não enfim, também, né? Que no outra, Injustice eles pintaram um Superman malvadão, essa parada toda. Eu sou bem contra. Se eu tiver que comparar, o enredo de Injustice é muito inferior ao Reino da Manhã. Mas realmente tem todos esses paralelos que você tá falando. eu também acho que é bem inferior, né? Não tem nem comparação. Mas outra coisa que a gente não pode deixar de comentar são as inúmeras referências que a gente tem aqui. Para quem conhece DC Comics, para quem conhece os heróis, né, sempre vai ter de fundo vários personagens que o Alex Ross desenha. Eu vi um comentário dizendo que o, o Mark Waid, né, ele dizia que ele passava 9 minutos fazendo, né, os quadros, o roteiro, né, enquanto o Alex Ross passava só dias desenhando, né, só o plano de fundo dos desenhos, né, de tanta referência que ele coloca. Por exemplo, o Batman, ele é uma referência a um ator americano, né, o rosto dele, né, chamado Gregory Peck, que foi um ator muito famoso, interpretava personagens que lutavam contra injustiças, né. Ele fez filmes como Moby Dick, A Profecia, O Advogado. É um ator que faleceu em 2003, né. E outra referência legal é o rosto do pastor, Norman McKay, ele é inspirado no pai do Alex Ross, igualzinho, né? É ele próprio ali, o pai do Alex Ross lá. Achei isso muito legal. E tem várias outras referências, né? Pra quem conhecer, né, aqui tá repleta. Cara, eu uma coisa que eu ia falar antes é que tem esse conceito, mano, muito em Philip K. Dick, de da correta relação entre o fraco e o forte, tá ligado? Que é uma coisa que também esse quadrinho dá pra dizer que é um dos pontos centrais, né? Se não, o ponto central também. Que é os humanos contra os super-humanos, né? Então, tipo assim, a gente tem. Nietzsche fala também disso, né? Eu não manjo de Nietzsche, mas isso aí é o padrão Clóvis de Barros que ele fala na internet. Que tem essa coisa da vontade de potência, né? E que o forte, ele tem essa vontade de potência, que é fazer as coisas. E os fracos trabalham assim, minando a sua vontade de potência. Então, porra, eu gosto de. O exemplo que ele fala, né? Eu gosto de dar palestra, eu gosto de falar. Aí os caras vão ficar encontrando defeito pra minar sua vontade, que é falar e tal. E aí, tipo assim, o governo dos fracos, assim dizendo, seria, por exemplo, democracia e tal. E é muita coisa do Lex Luthor. O Lex Luthor, ele odeia o Superman porque o Superman é mais do que um humano, tá ligado? E ele odeia isso, ele quer que todo mundo seja. Ele odeia que tenha alguém tão forte, tá ligado? Ele queria destruir o Superman só porque o Superman é mais do que ele, tá ligado? Esse é o próprio pensamento, tá ligado? Digamos assim, é a força da fraqueza, tá ligado? É na base da inveja mesmo. Enquanto isso, tem o governo dos fortes, plenamente dos fortes, que seria o verdadeiro fascismo, né? Não o que é dito aí, né? Que hoje em dia tudo é fascismo, mas seria assim, o forte aniquilando o fraco, tá ligado? E aí a gente tem. Inclusive, eu já vi, só um parênteses, né?
Já chamarem a arte do Alex Ross de fascista, assim como a do Zack Snyder, que a gente fez a relação entre os dois, né? São dois fascistas aí. Ah, isso é engraçadíssimo, né? Essa É coisa engraçado toda que de. se você lê Reino do Amanhã, se você lê menos na metade, você já entende que não é sobre isso. Que surge, mas que é um problema. A presença do fascismo ali é um problema que o Alex Ross expõe, né? Mas enfim, tem que ser. É analfabeto funcional essa pessoa ali. É justamente o que eu tô falando, que o fraco, ele odeia muito o forte, tá ligado? Tipo assim, não sempre, né? Mas no governo dos fracos, o forte é odiado com todas as forças. E qualquer símbolo de força vai ser chamado de fascista, tá ligado? Porque eles têm inveja e medo terminal disso, tá ligado? Da força, de qualquer forma. E eles querem Cara, expurgar a força do mundo, né? Então esses caras aí, mano, que é tudo fascista, é o cara que é absolutamente fraco, tá ligado? E odeia o próprio conceito de força, mano. Quer que todo mundo seja uns merda pra sempre. E aí a correta relação do forte e do fraco é o forte como símbolo de inspiração, tá ligado? Que é justamente o que o Superman é, tá ligado? Justamente por isso que ele nunca pode se corromper e se impor através da força, tá ligado? Pra não cair nessa acusação aí infame que os heróis são acusados a todo momento. cara, também essa relação aí do Lex Luthor, né, com o Superman, isso explica muita coisa, né, cara? Fazendo um paralelo com os poderes financeiros e políticos do nosso mundo. O Lex Luthor é o cara que a única força que ele conseguiu foi por meios humanos, né, financeiros e empresariais e tudo mais. Então, chega um momento que ele consegue todo o dinheiro do mundo, toda a infraestrutura do mundo, mas ele não consegue ir além, né, cara? E se você parar pra pensar, isso explica aí todo esse ódio aí, estado ateu que a gente vive hoje, né? Esses políticos que querem se colocar como Deus, né? E ao mesmo tempo lutando e querendo desconstruir tudo que remete ao transcendente, ao divino, ao Deus. É um próprio ódio com Deus mesmo, porque é ele que queria estar no lugar, né, cara? É ele que quer ser Deus. Não pode existir nada além dele. É mais grandioso que ele. É uma, é uma força egoísta que não consegue ter nada grandioso como inspiração, né? Ele quer ser a própria inspiração. Ele mesmo sendo um humano fraco, ele vê essa relação com Deus algo, sei lá, injusto, opressor, enfim, cara. Acho que vai meio que por aí, né, cara? Sim, total, mano. E tem esse dilema, né? Os heróis têm esse dilema de que é, o herói, ele existe pra salvar as pessoas, né? Só que acima de tudo, ele tem que ter por objetivo a inspiração, tá ligado? Porque você, um herói que tenta salvar sempre todas as pessoas, a todo custo, se sacrificando, é de forma unilateral, né? O cara se fudendo pela humanidade, basicamente, só tem como gerar coisa ruim, porque vai ser o cara fazendo tudo, dando tudo de si, né? E sempre que ele não conseguir salvar alguém, ele vai ser o culpado, entendeu? Então é por isso que Uhum. o herói, acima de tudo, ele precisa ser um símbolo de inspiração. De você olhar e falar, porra, foda, tá ligado? Eu queria ser igual. Ao invés de, Cara, nossa, criticar, tá ligado? E isso mostra como que os quadrinhos são importantes, porque a função principal do herói é a inspiração. Então, por mais que não existam super-heróis no nosso mundo, a função principal deles eles cumprem, tá ligado? sim, cara, e é por isso que não tem como você pegar aí ó, um personagem igual isso. Na real, não tem como você transformar o mundo dos heróis das HQs em algo
politizado como tentam fazer hoje em dia. Porque não tem como você reduzir a imagem deles sem cagar com a essência, né? Sem desvirtuar tudo. Não tem como você pegar um herói e, tipo assim, desvincular toda a história dos quadrinhos com elementos religiosos e divinos, né? Não tem como isso. Esses conceitos andam lado a lado, a cultura pop e, a, e o espírito de Deus, né, cara? As leis divinas que regem o mundo. Não tem como você separar um do outro, Sim, porque você vai reduzir um personagem que serve de inspiração a sei lá, cara, a só mais um humano, né? Outra coisa interessante que faz o herói ser essa figura grandiosa que serve de inspiração, a forma como os grandes heróis como eles enxergam as coisas e por que eles são tão grandiosos assim. Se a gente parar para analisar, todos os grandes heróis, eles não se colocam como a figura máxima, né? Como o Guilherme estava falando. Eles servem de inspiração para a gente e eles também têm, geralmente, aí, os pais como fonte de inspiração também, né, cara? Você tem o Batman, que só se tornou o Batman, não se transformou em um playboy aí hedonista, porque ele falou, vou seguir o legado dos Wayne, né? Que mantia Gotham sei lá, mantia Gotham, impedia que Gotham caísse no caos, né? Era a família Wayne que fazia vários trabalhos aí filantrópicos e que eram pessoas realmente boas, né? Você tem o Superman que sempre pede conselho pro pai dele na fortaleza lá e também tem os pais humanos dele como grande referência para a vida dele, para tomada de decisão e tudo mais. Enfim, cara, você vê que os grandes heróis, até mesmo eles, têm alguém externo a eles que serve como professor, como mestre, né, cara? cara, inclusive a gente tem que trazer em breve aí essa relação dos heróis como um todo com a filosofia da tarefa comum, né? Que traz essa coisa da honrar os pais, né? É basicamente sobre isso. Enfim, Sim. se relaciona totalmente. Acho que em breve a gente devia fazer algo sobre isso, porque é até meio chocante. Vou deixar um mistério aí no ar. Uma É, última, uma última coisa que eu queria falar, né, sobre essa coisa do herói. Eu vou ir longe aqui, na questão da referência, que tem um mangá que chama Shumatsu no Valkyrie, que até ganhou anime. E vai sair outra temporada em breve. Mas tem um personagem que ele é o Zero Fuku, que ele era um deus que ele conseguia absorver as dores dos humanos, tá ligado? E ele se alegrava nisso, tá ligado? Então ele começou a andar pelo mundo e sempre que ele via um humano em sofrimento, com fome, com aleijado, ele ia lá e pegava pra ele, tá ligado? E ele ia ficando cada vez mais ferrado, entendeu? Todo dolorido, todo fudido, mas ele se alegrava em ver a alegria da humanidade, né? E aí um dia ele faz o caminho de volta, né? Ele tava indo e um dia ele começa a voltar de onde ele veio. E ele percebe, mano, que os humanos simplesmente, como a gente já falou várias vezes, né? Caíram no hedonismo completo, tá ligado? Viraram uns snob do caramba, tá ligado? E tipo, os caras chutam ele, cospem nele no chão, tá ligado? E aí quando ele percebe, mano, que ele simplesmente se ferrou inteiro pra salvar a humanidade e que isso não trouxe nenhum benefício, nenhum ensinamento, nada. Ele se torna um espírito da miséria, mano. Ele vira basicamente um demônio.
E ele resolve que vai destruir tudo, tá ligado? E aí, tipo, a consciência dele, que ainda tinha bondade, se parte em 7, tá ligado? 7 pessoas diferentes. Justamente pra conter essa ira dele, tá ligado? Nossa, que foda, mano. Sim, mano. E isso é totalmente. É o herói totalmente altruísta, assim, no pior sentido, né? Acabaria levando a isso. Então, isso se relaciona com o que eu estava dizendo, né? Sobre a correta relação do fraco e do forte, que é mais como inspiração. E é justamente nesse mangá, esse Zero Fuku luta contra o Buda, tá ligado? E o Buda é isso. O Buda, ele, pelo exemplo dele, pelos ensinamentos, ele reuniu toda uma multidão que andava com ele. E, tipo assim, ele não curou ninguém, ele não resolveu o problema de ninguém. Tava todo mundo fudido, mas acompanhando ele, tá ligado? E aí, por isso que o Zero Fuku tem ódio terminal do Buda, tá ligado? Muito foda essa história, né? Né? Porque é muito o que acontece na visão errônea que o cristianismo tomou de Cristo, né? Ah, ele pagou nossos pecados, então agora a gente É tá de bem, exatamente agora a isso. gente pode aproveitar, né? Foi basicamente isso. E também mostra mais um motivo aí para os heróis terem mais uma fonte de inspiração externa a eles, né? Para que eles não caiam nessa conclusão final de que, porra, mano, essa gente não merece nossa ajuda, mano. Vamos destruir tudo. Inclusive, É, já indo, né, para esse assunto, né? Eu sei que a gente vai abordar isso em outro vídeo, mas só para concluir, os heróis que não têm essa relação com os pais ou que não têm um mestre, geralmente são os mais mesquinhos aí. Geralmente trazem transtorno aí, tem crises de realidade, de existência, enfim, que são os que mais dão dores de cabeça, né? São os mais instáveis aí. O próprio Cyborg, né? O próprio Cyborg, ele consegue ter um norte na vida dele quando ele perdoa o pai dele, né, cara? Que ele passa a vida inteira odiando o pai dele. Depois que ele consegue entender a situação, ele consegue ter mais um. Ele consegue ficar mais consolidado, né, nos ideais dele e tudo mais. sim, Nós mano. podemos terminar esse vídeo sem falar do visual foda do Lanterna Verde aqui, que é o Lanterna Verde Alan Scott, que é o primeiro Lanterna Verde, né? Na minha opinião, é a melhor armadura, melhor traje do. Porra, velho. Com certeza, cara. Todos ali eu achei, a maioria eu achei um design muito bacana, mas esse Lanterna Verde, eu sou suspeito, eu sempre gostei muito do Lanterna Verde. É um negócio incrível, velho. Essa armadura é tipo um cavaleiro esmeralda, né? Sim. Bora encerrar então, mano. Então, acho que chegamos num ponto suficiente sobre o assunto. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like se você ainda não deixou, não sei o que você está esperando. Comente, deixe uma sugestão ou uma opinião. Compartilhe com seus amigos, né? Compartilhe com todo mundo, vai, ajuda o canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Nova Gênesis agradece a sua audiência e até o próximo vídeo.